Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Cá de Casa. Hoje, para falarmos um bocadinho sobre a importância do imobiliário na estratégia financeira de uma família e, portanto, convosco eu quero-vos apresentar a minha convidada hoje, Clara Monteiro. Muito obrigada. Clara, é uma honra ter-te aqui. Desafiei-te para este podcast e foi algo que me surgiu logo desde a altura em que eu te conheci pessoalmente. Porquê? Porque nem todos os dias nós temos o privilégio de conhecer pessoas, digamos que a fervilhar e a fluir ali assim numa energia muito boa, relacionada também com investimentos imobiliários, e portanto eu desafiei-te para estares aqui hoje, porque eu tenho a certeza que há muita gente lá em casa e que nos está a ouvir que podem apreciar aquilo que foi a tua chegada até aqui. Verdade. Clara, boa tarde. Boa tarde, Sara. Obrigada pelo convite para já. É um gosto estar aqui. Obrigada por me convidar-se uma vez mais. E estou desejosa por partilhar a minha história, por partilhar a minha parte e tentar influenciar alguém também tentar envergar no mundo da liberdade financeira, porque Portugal está realmente na cauda da literacia financeira e Portugal tem muita necessidade de mais informação. Mais informação, é um ponto muito particular. É. Clara, o convite tinha sido destinado aqui à Clara e ao Mauro. Ele fugiu logo um bocadinho, porque isto seria giro termos aqui um casal em si, porém tu vens representar os dois. Clara, a Clara chega a uma agência imobiliária e para eu contar aqui um bocadinho como é que eu conheci a Clara, e a Clara basicamente, e para aquilo que é o interessante neste podcast, é uma investidora imobiliária. E portanto, a Clara, enquanto investidora imobiliária, eu faço aqui já uma questão, que é, conta-nos um bocadinho da tua história e, desde a tua infância, como é que tu chegas à área do imobiliário, sendo agora uma investidora imobiliária? Conta-nos um bocadinho do teu percurso, como é que tu chegas aqui? Bem, é assim, não começa, na verdade, na infância. Aquilo nem sequer foi um clique, aquilo foi um processo, digamos que ainda de alguns anos, porque uma pessoa acho que começa a ter mais noção e a palpar mais terreno quando começamos a trabalhar e começamos a ter noção daquilo que ganhamos ou que gastamos. E muitas vezes, que é o que acontece na maior parte dos casos aqui em Portugal, nós não controlamos os nossos gastos. Nós chegamos ao fim do mês, temos chapa ganha, chapa gasta. E às vezes até gastamos mais do que o que ganhamos. Conta-nos aqui um bocadinho da tua área profissional. Quanto tempo é que tu tiveste no mercado de trabalho de forma isolada, por assim dizer, em termos de rendimento? Eu tive de forma isolada cerca de 4 anos. Demorei 4 anos até fazer a primeira compra, digamos assim. Portanto, tu és licenciada? Em gestão, sim. Foste procurar um primeiro emprego? Sim, fiz um primeiro estágio, fui procurar um primeiro emprego, comecei a trabalhar em 2018, fui para a área de logística, que era a área que na altura me interessava mais, até que comecei a ver que realmente só ganhar o ordenado ficava ali um bocado limitado, o mês ficava um bocado limitado financeiramente, não é? Pronto, e tentei começar a procurar empregos melhores, também na área da logística, na área da gestão, tentar também envergar pela área da contabilidade, para ver se conseguia algo melhor. Quando tu chegas a essa área, e quando tu chegas ao mercado de trabalho, são áreas que foram eleitas por ti, sim, são áreas de trabalho com a qual tu te identificas e que gosto. E que gostas. Sim. Portanto, aqui o imobiliário é um extra, é uma Sim. outra estratégia. Portanto, não é por estares no imobiliário, não chegas ao imobiliário porque não te identificas com a tua profissão. Não. A tua profissão é algo que tu gostas, que tu investiste nela, na tua capacitação, para desempenhares
afincadamente e com amor naquilo que tu fazes. Sim, e gosto muito, principalmente da área da logística. Acho que foi sempre uma coisa que eu gostei muito de fazer, todo o processo de produção, tudo, gosto mesmo muito. Mas, no entanto, consegui arranjar uma escapadela, por acaso, que foi muito ao acaso. Na verdade, o primeiro investimento nem sequer foi propositado, e comprei a casa. O meu primeiro investimento imobiliário foi, na verdade, uma compra de uma casa para a primeira habitação. Ok, então tu chegas ao primeiro imóvel adquirido para ser a tua habitação própria permanente. Sim. Portanto, até ali, Fazer o teu curso- conceito de felicidade era trabalhar, planear umas férias, comprar uma casa e viver feliz para sempre. Fazer toda a vida normal que nos incutiram e que nos ensinaram desde sempre, toda a nossa infância, que era trabalhar, ter um emprego, um bom emprego, casar, ter filhos, ter uma casa, um carro próprio e seguir a vida normal. E não fazer mais nada para além disso, não fugir desse percurso. Esse é um padrão que nós temos É. muito enraizado. É. E qualquer pessoa que saia disso e que faça algo antes desses passos todos é muito criticado hoje em dia. É porque as pessoas não têm a informação necessária do bem que faz não gastar o seu dinheiro todo e investir logo tudo investir não, é que é mesmo comprar logo a casa, porque não é um investimento, aquilo vai passar a ser um passivo. Sim. Não vai ser um investimento. Pronto, e nós estávamos a seguir esse processo, esse padrão, até que chegámos a um ponto e dissemos, não estamos a sentir esta casa como nossa, eu não quero viver aqui. Portanto, vocês adquirem a casa, escolhem a casa pelo nós. preço, pela localização, Sim, pelas características, e será um apartamento. sim. Pronto, será um apartamento. Esse apartamento acaba por ser intervencionado, precisa de obras. Sim, bastante Foram o que profundo. vocês fizeram ou vocês adjudicaram? Tivemos que adjudicar grande parte. Nós ainda partimos muita coisa, ainda investimos lá bastante tempo, muito carinho, a destruir tudo aquilo. Foi um gosto enorme. Eu só estou a fazer estas perguntas porque eu tive o privilégio de ver um monte de destroços numa fotografia. Pois foi. Portanto, ok, vocês andaram mesmo a partir pedra. Sim. E portanto isto dá aquele gosto especial, não é? É aquele carinho de destruição, de saber isto vai ser feito vai ser feito por mim. Eu vou ter mão nisto, eu vou ter cá a minha mão nesta Como é que foi? obra. Vocês entram naquela casa, ok, o que é que dá para fazer aqui? Sim, nós Como é que começamos a olhar, começamos a ver o layout da casa e dizemos, ok, esta casa bem não está aqui, está aqui, mas não é funcional, temos que a tirar daqui, fazer uma forma de a tornar funcional. Vamos expandir o quarto, por exemplo, fazê-lo uma suíte, porque deste tamanho ninguém consegue dormir aqui. Pronto. E começámos a olhar e a pensar, remodelar aqui, tirar aqui, abrir a cozinha para a sala, porque não fazia sentido ter que se andar à volta para... Estamos a falar num prédio também já com alguns anos, De 85, sim. tinham configurações já desadequadas àquilo que hoje temos como preferência, Sim. daquilo que é a nossa vida, no nosso cotidiano. Sim, também tinha uma despensa que era completamente descabida nos dias de hoje, quando podemos já ter armários despenseiros muito mais úteis. Começámos a pensar nesse layout todo, começámos também a olhar para as janelas e a pensar que... Se calhar Pronto, precisa se de outro calhar. acondicionamento térmico. Muito urgentemente. Nós conseguimos remodelar desde canalização, luz, portas. Foi mesmo a única coisa que sobrou daquele apartamento foram as paredes. Mais nada, absolutamente mais nada. E mesmo assim houve muitas paredes a ir abaixo. Houve. Pronto. Agarrámos naquele apartamento, remodelámos mesmo a fundo, completamente a fundo, para irmos viver lá. Até que decidimos, não, ok, não é este o nosso lar, não estou a sentir, não me estou a ver a viver cá, vamos vendê-lo. E foi assim que, por acaso, fizemos o nosso primeiro investimento imobiliário e, por sorte, com sucesso. Porque não é toda a gente que faz o primeiro investimento imobiliário, muito menos às cegas, e que tem sucesso. Certo.
Foi muita sorte, na verdade, que nós tivemos. Mas Tenho uma questão muito particular que me está aqui a mexer comigo, que é quando vocês decidem dizer lá em casa aos vossos familiares próximos, olhem, a casa que nós andamos a remodelar e que era para nós vivermos o resto da vida, afinal nós vamos vender. Como é que foi? não caiu bem, por acaso não caiu bem. Então, Calculei. mas vocês agora investiram tanto tempo, vocês agora investiram ali tanto dinheiro, o que é que vocês querem desfazer dela? Então e agora? Vocês vão viver onde? É mesmo a típica questão do porque é que vocês não compram outra casa? Porque é que vocês não continuam a procurar uma casa própria? Foi um bocadinho difícil de convencer que, ok, calma, ainda não estamos prontos. Ainda não queremos a nossa casa, ainda não nos queremos endividar a esse ponto. Deixem-nos primeiro trabalhar. Quando vocês realizam esse investimento, quando vocês começam a olhar, espera, afinal eu tenho aqui uma rentabilidade, eu tive aqui um investimento, eu tive aqui muito tempo dedicado, eu tive aqui uma série de desafios que no processo tiveram que ser resolvidos. Sim. E de repente eu vendo. Nesse processo todo, vocês, quando decidem vender, usufruir uma rentabilidade de curto prazo, entenda-se, de curto prazo, vocês começam logo a pensar no próximo. Sim, nós começamos a ver tanto, digamos que um sucesso tão apetecível e começamos a pensar, se calhar até compensa estarmos a despender tanto esforço, tanto tempo a remodelar uma casa para depois a revender, que realmente isto até pode valer a pena. Só que há sempre a nuance do tem que se comprar bem para se vender bem. Exatamente. Pronto. Não se pode comprar de cabeça quente e qualquer imóvel que nos apareça à frente, não é? Nós Porque temos que depois, ponderar bem. há pouco partilhavas comigo, Sara, a partir de certa altura começam-nos a aparecer coisas. Verdade, porque foi a partir do momento em que nós decidimos que já não queríamos viver ali, nós começámos a tropeçar em informação sobre imobiliário, o que nos puxou muito mais o bichinho de querermos investir cada vez mais no imobiliário. Depois começámos a fazer formações, a ler cada vez mais, a ter mais conhecimento e a mergulhar cada vez mais, a aprofundar mais e mais, e depois apareciam-nos pessoas, o João Gonçalves, o Dr. Artur Mariano, o Ricardo Matos, toda a gente, a Sara depois também começou a aparecer, começa-nos a aparecer todo um conhecimento, toda uma informação acerca do imobiliário, e nós começamos a ter o bichinho, queremos mais e queremos avançar mais e conhecer mais e saber como é que funciona a lei, como é que funciona a remodelação de uma casa, a parte elétrica, a parte da construção, tudo. E, na verdade, até estamos a aproveitar o facto do meu marido ter tirado a Engenharia Civil para sabermos ainda mais sobre toda a parte da remodelação, para conseguirmos saber onde é que podemos poupar, como é que podemos fazer, como é que podemos orçamentar. Pronto. Então vocês mergulham aqui num mundo de temas à procura de informação sobre imobiliário. Sim. Agora, quando vocês realizaram aquela venda, vocês, o que é que decidiram fazer com esse dinheiro? Ok, vamos pensar num próximo investimento, mas em momento algum vocês consideraram vamos só aplicar o inicialmente investido e ficamos já com este excedente de ganho, desta margem que foi usufruída de lado, por exemplo, para umas férias, para alguma coisa? Não, essa ideia, eu digo felizmente, porquê? Porque já é o viver, tirar férias, comprar casa, já não, isso já não faz parte de nós. Nós queremos
temos agora 5 euros acumulados, vamos investir. Temos 100 euros acumulados, vamos investir. E é tentar uma bola de neve. Pronto, ainda estamos muito verdinhos, ainda é pouco o investimento que fazemos, mas estamos aí. Mas lá. vocês já estão Já. num segundo imóvel Sim. adquirido. Já. Estamos, ainda não está a escritura feita, mas sim, já estamos mesmo na berma do segundo imóvel. Ainda queremos ir para o terceiro, e quarto e quinto, não temos limite. Era isso que eu ia perguntar, Não. que é, para onde é que é o caminho? É para o infinito. É para o infinito. Não temos limite. Vocês, quando começam a privar com alguma informação sobre imobiliário, começam a ter alguma percepção sobre a diferença entre salário, entre lucro, entre património? Sim. E seguramente começam-se a perceber que lucro é mais que salário, património é mais que lucro. E, portanto, vocês estão, no fundo, a começar a construir património. Exatamente. Nós começamos a perceber que a riqueza, que a liberdade não é o salário e o dinheiro que está nas contas poupanças. Riqueza é nós conseguirmos acumular todo um património que nos gira dinheiro, que é que podemos chamar Liquidez. a nossa Bem. liquidez, para conseguirmos viver as nossas vidas tranquilamente, sem termos que chegar ao fim do mês, oh meu Deus, não tenho dinheiro para ir pagar um par de pneus, por exemplo. O que acontece a muita gente, ou pagar o IRS, por exemplo. Há muita gente que está à espera de reembolsos de impostos ou reembolsos seja do que for, para conseguir pagar algumas das contas ao fim do mês. Nós não queremos isso, queremos agarrar nas nossas poupanças, que não são muitas, torná-las em ativos para gerar liquidez. Que é isso que a liberdade financeira é, no fundo, que é não depender do nosso salário e fazer o dinheiro trabalhar para nós. Certo? Colocar devidamente investido, porque vocês, além do imobiliário, também têm outras opções de investimento? Sim. Nós estamos agora a tentar entrar no mundo da Bolsa, para investirmos na Bolsa. Não é fácil, porque é preciso adquirir bastante conhecimento, saber analisar muito bem. No entanto, o nosso forte e o nosso maior investimento que nós queremos fazer será sempre o imobiliário. Imobiliário, ativos reais. Exatamente, mas tentar diversificar bastante para não apostarmos tudo num só cesto, não é? Não temos os ovos todos no mesmo cesto. Das vossas pessoas próximas, das vossas pessoas que estão à vossa volta, com quem vocês trocam algumas opiniões, com quem aquelas pessoas que, por norma, não têm essas decisões financeiras, como é que é? Não é. É um assunto tabu, na verdade. Porquê? Porque é uma mentalidade muito difícil de mudar hoje em dia. Nós falamos com os nossos pais, e, por exemplo, que são as pessoas mais chegadas e que nos querem maior bem, e dizem: tens a certeza que queres fazer isso? Olha que é muito arriscado. É um senso de proteção. Pronto, querem nos proteger muito e dizem: tens a certeza? Olha que vais perder o dinheiro todo. Mas isso é amor. Eu sei, mas amor às vezes também é deixá-los tropeçar. É verdade. Pronto. Mas quando eu falei com vocês, logo das primeiras vezes, nós ficámos não sei quanto tempo a falar sobre isto. Pois foi. E foi giro, porque a percepção que eu tenho é que existe muitas vezes uma ideia errada sobre a ambição. E há muita gente ainda que confunda o ser ambicioso com o ganancioso. Existem muitas crenças limitantes associadas a dinheiro. Existem muitos preconceitos de que uma pessoa que é bem-sucedida financeiramente, aquilo há de ter vindo de forma muito errada. Quase como o dinheiro é a raiz de todo o mal. E isto limita, porque depois as pessoas, no subconsciente, acabam por não se identificar com o mal. Ninguém, no seu perfeito juízo, se quer identificar com algo mau. Então, quando se olham para grandes fortunas
inclusivamente naquelas que são formadas a partir do imobiliário, que é disso que estamos a tratar, mas que inclui aqui também o alinhamento de mentalidade, há muita gente que começa a ficar avesso a ganhar dinheiro, que é, porque é que tu estás a fazer? Mas tu queres ser rica? Porquê que tu estás a fazer isto? Mas não te chega? Mas tu queres ter mais porquê? E às vezes isto é muito difícil de explicar que sim, eu quero ter mais dinheiro. Sim. E às vezes as pessoas não entendem, porque parece que o padrão é, desde que eu ganho para mim está tudo bem. E isto não há nada mais egoísta do que dizer isto. É verdade. Pessoa, basta ganhar para mim e está tudo bem. Não há nada mais egoísta, porque o facto de eu ganhar só para mim, estou a limitar eu poder ajudar até outras pessoas. Não há muito tempo, tenho uma senhora que eu adoro de coração e que teve ali um desafio com a saúde do filho. E ela dizia-me assim, Sara, eu precisei de correr com o meu filho para ali ou para além, foi assim uma emergência, felizmente está tudo bem, mas ela dizia-me assim, eu corria com ele para onde fosse preciso, se fosse preciso ficar uma semana num hotel, para ficar à beira dele internado, eu estava lá, dinheiro não é problema. E eu fiquei assim, eu não lhe disse isto, se calhar ela quando vir vai se lembrar que foi ela. E eu digo assim, epá, isto é extraordinário, porque realmente ter dinheiro é poder dizer, se o meu filho precisar, eu vou lá estar. Não há nada pior do que ficarmos condicionados na mesmice, muitas vezes, que é, eu só tenho para pagar as minhas contas, e o dia em que for preciso correr com o filho para não sei onde. Exato. Somos o quê? Uns coitadinhos, porquê? Porque não podemos pagar para ir para um hotel para estar lá perto? Não podemos ir lá para pagar uma cirurgia expresso de um sítio qualquer, no particular? É sim tão errado pensar que se eu tiver dinheiro eu tenho mais liberdade? E não só. Nós se tivermos dinheiro também temos mais margem para ajudar não só a família. Sim. Certo? Há muitas instituições que fazem muitas ações não é pelo dinheiro mesmo, fazem por voluntariado, e há muita gente que trabalha lá só por voluntariado, e essas instituições dependem dos donativos das pessoas. Quanto mais Portugal for rico, mais Portugal consegue ajudar essas instituições, certo? Até porque quando as pessoas chegam a um patamar, ou até lá, em que ter mais dinheiro não faz diferença absolutamente nenhuma na vida deles, entre ter mais ou não, e que já estão muito bem financeiramente, o ser humano tem vários padrões de autorrealização, e aquilo que os move a partir de determinada altura é apenas a contribuição que faz para a comunidade, seja de que forma for, inclusivamente a ajudar associações humanitárias, a construir orfanatos, fundações, precisamente para terem um impacto positivo nas pessoas que, por norma, não têm essas valências. Sim. Então, isso é a forma deles autorrealizarem, porque ter mais dinheiro já não é significativo. Nós podemos pegar no exemplo do Warren Buffett, que é dos homens mais ricos do mundo, e ele diz, eu não quero este dinheiro para nada, eu só o quero para poder doar às pessoas. E foi o que ele fez, ele doou muito dinheiro, por exemplo, à instituição do Bill Gates e da Melinda. Exatamente. Doou mesmo muito, e ele disse, eu já tenho a vida que quero, eu não preciso muito mais para viver. Portanto, eu acho que aqui a questão é chegarmos àquele nível do transbordo. Exatamente, para podermos transbordar para os outros. Exatamente. Exatamente. Agora, enquanto casal, e o meu desafio pelo qual eu te trouxe aqui hoje, era mesmo para tu partilhares esta experiência, porque enquanto um casal jovem, não tens filhos ainda, não, mas vocês estão numa altura excelente em início de vida, deixar de ser salário-dependentes para fazer decisões financeiras, incluindo no imobiliário. Eu acho que vocês são, para todos os efeitos, um exemplo
muito bonito de fazer as coisas passo a passo, com os recursos que vocês têm, da forma ponderada como vocês têm, inclusivamente com as pessoas que vocês têm à volta, a dizer, tenham alguma atenção, ok, está tudo certo, vamos ter. Eu acho que isso era um exemplo que eu queria trazer aqui hoje, porque, tal como vocês podem inspirar outros casais que a vida vai trazer determinadas adversidades e por algum motivo o imobiliário, seja na compra, remodelação e revenda, ou compra e revenda direta, ou a aquisição para colocar no mercado de arrendamento a quantidade de gente que está à procura de casa para arrendar porque não tem capacidade financeira para uma compra e não há tanta falta de produto no mercado. Então é ainda uma solução colocar mais uma casa no mercado de arrendamento, poderem usufruir desse rendimento periódico, minimamente certo. Sim. É uma fonte de rendimento a mais que vocês têm, além do salário. Mas tem que ser também uma decisão ponderada. Também. Só para avisar, para as pessoas também não se lançarem de cabeça, para se informarem. Tem que ser tudo muito previsto. Sim. Tem que ser tudo muito estudado. Tem que ser devidamente com critério. Tem que ser decisões muito criteriosas para conseguirem decidir em que modalidade é que vão trabalhar no mercado imobiliário. E em qual é que se enquadram mais? Por exemplo, nós tivemos que adquirir bastante conhecimento antes de conseguirmos avançar para um arrendamento. Nós agora adquirimos um imóvel para arrendamento pronto, nós ocultámos toda a nossa família porque já sabíamos quais é que iriam ser as críticas, que nós estávamos a avançar de cabeça que devíamos não comprar a nossa primeira casa e não estar a comprar habitações secundárias antes da primeira, não é? Pronto, mas o nosso pensamento foi, não, vamos primeiro fazer render o nosso dinheiro para conseguirmos pagar a nossa casa, não é? Pronto, porque, mas no entanto este conhecimento também, este investimento também requer algum conhecimento, porque se nós não soubermos as leis que estão por trás, o porquê de se fazer um contrato de arrendamento, o porquê de se declarar os investimentos, eu acho que as pessoas não vão conseguir avançar muito mais disso. Se declaramos os rendimentos, também podemos ter mais crédito, certo? Muito, sim. Temos já... Conseguem demonstrar que têm uma maior capacidade financeira para pagar outro crédito, correto? Um rico paga sempre impostos, certo? Pronto, tem sempre formas de o contornar, claro, e quem sabe a lei sabe gerir melhor o seu dinheiro, não é? Quanto mais informação, mais conseguimos angariar. Mas se eu continuo a dizer que fazer o certo é fazer legal, não fugir, mas fazer com informação, para conseguir saber o que se pode ou não alcançar. Porque quando tudo é devidamente legal, declarado, tudo direitinho, há um preço que se paga, que é o facto de nós dormirmos tranquilos. Sim. E isso não tem preço. Não tem. E eu acho que as pessoas também ficam de pé atrás com os arrendamentos mesmo por causa disso. Porque se nós formos falar com a maior parte das pessoas do que é que acham dos arrendamentos, muita gente diz: ai meu Deus, não, agora ter estudantes vão-nos estragar a casa toda. Ok, temos o contrato. Se nos estragarem o fogão, se nos partirem um lavatório, temos a salvaguarda do contrato para além das cauções. Não há problema. Exatamente. Acontece por azar, um gigantesco azar de haver um incêndio ou de haver um arrebentamento de um cano. Há o seguro. Se existir um seguro que acautele sinistros, ok, portanto, temos que os pagar, temos que os contabilizar como um custo, temos. Mas isso também é calculado na própria estimativa da rentabilidade.
Mas agora ponderem, mais vale pagar um seguro e estar salvaguardado, mais vale pagar os contratos e os impostos e estar salvaguardado, do que depois corrermos o risco que todos os portugueses falam e que toda a gente diz que é muito arriscado por causa dessas situações. Ponderem, vale a pena pagar? Claro que vale. Uma pessoa fica salvaguardada. Pronto, e é esta desinformação que eu acho perigosa em Portugal, que é toda a gente, não vamos arriscar porque é perigoso, mas é perigoso porque fugimos. Exato. Pronto, há essa Mas questão. e isso em relação aos seguros, dava para mais um podcast sobre seguros, quem sabe, um dia destes, mas há muita gente que acha que ter um seguro começa a fervilhar nas mentes uma forma de fazer um sobreaproveitamento do seguro. E um seguro, ele é desenhado para situações imprevistas e sinistros sem expectativa, não para situações que à partida já estamos à espera delas. Então, um sinistro é um sinistro, não é um desgaste, não é uma situação calculada, não é uma negligência, é um sinistro, algo imprevisível. E, portanto, se for devidamente identificada a imprevisibilidade daquela ocorrência, daquele sinistro, o seguro cobre. Lá está. Mas O seguro cobre. Ele está lá para isso. Estás a sublinhar o que eu disse. O típico português vê sempre uma forma de fugir, ou de aproveitar, neste caso. E por isso é que os seguros fazem as devidas peritagens, porque volta e meia já há os sobreaproveitamentos. Pois, exato. Muitas vezes. Tenho de arranjar um podcast para falar de seguros. Só de Acho que seguros. também vou ter aqui muito para falar. Relativamente à revenda, também há sempre uma desinformação nessa área, porque as pessoas também dizem, o quê? Tu agora vais-te meter com obras? E se o empreiteiro te engana? Então, e se correr mal alguma coisa e não consegues vender? Em primeiro lugar, nós nunca vamos fazer uma compra que nós vamos saber à partida que não vamos vender, não é? Nós não vamos comprar no cimo da serra em que sabemos que só um nicho muito pequeno de clientes é que o vai comprar, correto? Pronto. Em primeiro lugar, a compra tem que ser ponderada, não pode ser de cabeça quente. Segundo, relativamente aos empreiteiros, lá está, fazer um contrato e assegurar que fica tudo escrito. Não fazer as empreitadas às cegas. Porque se o empreiteiro não for honesto e não cumprir com o que foi acordado verbalmente, uma pessoa pode sair muito prejudicada. E não são investimentos de 5 euros, são investimentos de 20 mil euros. Pronto, e há muita gente que faz empreitadas sem contrato, que é muito perigoso, é um investimento muito grande para não ter nada escrito, não ter nada na nossa posse. Pronto, e é por isso que eu também gostava de alertar as pessoas para não fazerem nada sem provas, sem algo na vossa mão de que estão assegurados de alguma coisa. Claro. Por isso é que eu digo, não façam investimentos desinformados. Informem-se das coisas, obtenham conhecimento, só depois se lancem para os investimentos. Sendo que qualquer investimento, mesmo imobiliário, acaba por ter esses riscos. Como viver já é um risco. Muitas vezes eu costumava dizer isto a alguns clientes, que era, como é que o senhor quer fazer um investimento sem risco? O senhor estaciona ali o carro mal, vem a polícia, tem uma multa de estacionamento, já perdeu dinheiro e portanto já é um risco. Portanto não há uma vida sem algum risco. Agora, a forma é ou diluímos o risco, multiplicando estratégias de investimento, ou então intensificamos a nossa formação, o nosso conhecimento, vamos à procura da informação. E se até aqui há algumas gerações atrás ninguém podia apontar o dedo com a desinformação, hoje não há desculpa. Pois. Hoje a informação está toda disponível
na internet. Nós até passamos a vida aqui, à procura de não sei do quê. Porque é que não vamos procurar a informação que devemos procurar para sermos pessoas mais capacitadas, para fazermos decisões mais inteligentes, quer financeiramente, quer ao nível dos investimentos imobiliários? Verdade. Verdade, qualquer tipo de investimento, aliás, mesmo que, não, que seja fora do imobiliário, convém sempre ter bastante informação e quanto mais informação nós obtivermos, melhor conseguimos gerir o risco. Porque muitas vezes as pessoas não investem, não avançam porque é muito arriscado, mas é arriscado se não se souber gerir o risco e não se souber para o que se vai, certo? Quando tu olhas para a tua vida, com os teus 97 anos, que tivesses decidido não enverdar por aumentar esse teu conhecimento, por aumentar essa tua capacitação, por aí não teres ido à procura dessa informação, como é que tu te vias aos 97 anos? Qual era o risco de não teres feito este caminho que tu te propões fazer agora? Primeiro, chegar aos 97 anos é um objetivo muito. Vamos superar isto agora. A idade, a vida, não é? A idade média. A esperança média de vida. A vida. esperança média de vida é cada vez maior, não é? Portanto. Sim, chegaremos lá. Exato. Primeiro, eu acho que estaria com demência porque o meu cérebro parava por não obter cada vez mais conhecimento. Acho que o facto só de fazermos o nosso cérebro trabalhar para estar constantemente à procura de coisas, à procura de informação em todo lado, a querer pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo, faz com que nos torne mais saudáveis. Para mim, isso é ponto assente. Segundo, acho que com 97 anos, muito possivelmente estaria a olhar para uma televisão parada dentro de um lar, em vez de estar a pensar o que é que eu vou ensinar hoje aos meus netos? Ou bisnetos, provavelmente já bisnetos. E conseguir-lhes transmitir informação, conhecimento, mesmo que estejam ainda a gatinhar. Olha, não te esqueças de investir. Sabes qual é a minha percepção? É que se porventura nós passarmos uma vida a evitar o risco, nós chegamos aos 97 anos com um elevado risco de não ter vivido. E de uma grande hipótese de termos um arrependimento enorme. Do que é que não foi feito? Exatamente. Porque é que eu não decidi assim? Porque é que eu não aumentei a minha capacidade financeira? Porque é que eu não me propus agora deixar património às gerações descendentes? Esse também é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós ganhamos o nosso salário, continuamos a crescer as nossas poupanças, a serem comidas pela inflação. Sim. Pronto. Dinheiro que hoje, os 10 mil euros de há 10 anos atrás, não são os 10 mil euros de hoje. Não. Definitivamente. Enquanto que um apartamento que se comprou há 10 anos atrás, hoje vale quase o dobro. Pronto. Aí sim, foi um investimento. Eu acredito que a regra não há de ser sempre essa. Não. Essa evolução não há de ser sempre assim. Não. Mas, garantidamente, o imobiliário, grandes fortunas são feitas através do imobiliário. Exatamente. E o imobiliário é um ativo real que, ao longo dos tempos, tem sido muito eleito para a preservação de valor. E, portanto... E não só. Se formos ver bem a tendência do imobiliário, desde o que há 50 anos atrás, sim, sempre foi uma tendência crescente. Ok, tivemos algumas crises em que os imóveis perderam algum valor, mas recuperaram. E recuperaram de forma bombástica, na verdade. Depois veio uma crise em que toda a gente teve que ficar em casa, as casas aumentaram exponencialmente. Pronto, depois de uma maré de descida, vem uma maré de subida. Às vezes pode não voltar ao mesmo preço, às vezes pode voltar um bocadinho mais abaixo e voltar a descer, mas a tendência será sempre a subir e recuperar mais à frente. Não vai ser a tendência decrescente, na verdade, porque eu nunca vi o valor de um imobiliário em 10 anos diminuir, num espaço de 10 anos diminuir. Pode haver uma crise ou outra, mas 10 anos depois... São investimentos de longo prazo. Quando olhamos para um imobiliário, além daquilo que é um teto para viver, olhamos para o imobiliário como um investimento de longo prazo, e o longo prazo será sempre 10 anos ou mais. E, portanto, Clara,
eu adorava estar aqui a falar contigo o resto da tarde, da noite, do dia inteiro, porque efetivamente nós acabamos por contrastar aqui, uma opinião leva a outra. Tu ias falando e iam-me surgindo aqui várias coisas e várias pontas e deixa-me aqui completar, deixa-me aqui fazer esta questão. Mas olha, deixa-me agradecer-te do fundo do coração esta partilha, porque eu admirei-te logo muito a ti e ao Mauro. E olha, um casal extraordinário, a dar os primeiros passos no imobiliário, a decidir aprender mais, aqui a querer fazer um caminho bonito, que não há de ser sempre espetacular, há de haver aqui seguramente muitos desafios, mas que eu tenho a certeza que vocês, se virem um obstáculo, vocês vão à procura de informação para o resolver com sucesso. E portanto eu acho que, Clara, muitos parabéns. Obrigada. Procuramos que em Portugal haja mais casais com estratégia financeira, além do salário, além de um negócio único, e que potencializem várias formas e várias fontes de rendimento em prol de uma vida com mais segurança. Sim. Porque para mim dinheiro também é segurança, é liberdade, e portanto há muita gente. Fica aqui o meu desafio de ressignificar dinheiro. Sim. Dinheiro, se tiver alguma conotação negativa, se for ressignificado para segurança, liberdade, pode ser mais bem aceite. Sim. E, Clara, não sei se tu queres dizer mais alguma coisa. Eu quero te agradecer do fundo do coração também este convite, porque na verdade para mim só conhecer-te já me abriu mais a mente, já me fez com que eu visse que, por exemplo, o financiamento não era uma coisa de todo má, sim, para investir, não para deixar num passivo, mas para investir, que não é uma coisa má, e obrigada por isso também, por me teres Sim, aberto tivemos isso. ali também uma questão que é o conceito de dívida, porque há muita gente, dívida não. Ai, a dívida é má. Sim. Mas não, há dívidas más, efetivamente há dívidas Sim. más e há dívidas boas, porque são dívidas de alavancagem. Então, quando devidamente acautelados e com estratégia, com planeamento, com um compromisso, faz sentido. Então, olha, obrigada, não sabia disso. Sim, verdade. Mas acabamos por trocar aqui algumas impressões, algumas opiniões, e é sempre muito bom nós alimentarmos estas conversas, trocarmos ideias, fazermos esta partilha de conhecimento, de opiniões com pessoas que eu sinto que estão na mesma vibração. Verdade. Que é muito bom, Clara. E obrigada. Foi um privilégio mesmo ter-te aqui. Obrigada, Sara. Portanto, acho que este podcast vai ficar muito bonito. Obrigada. E, portanto, só desejo que as pessoas lá em casa que nos estejam a ver se deliciem um bocadinho com estes pontos de vista que fomos aqui trocando. Se houver aí oportunidades de investimento para a Clara, vamos deixar os contactos dela aqui. Sim, se quiserem, liguem 96 240 5506. Oportunidades de investimento, Clara vai considerar. Sim. Clara, bem-aja. Muito obrigada, Desejo Sara. os maiores sucessos em todas essas decisões, em família e a nível financeiro, tudo vos corra bem. Quero só deixar mais uma Força. nota. Para quem quer começar a liberdade financeira, comecem por ler O Pai Rico, Pai Pobre. Eu sei que é um clichê, mas muda muito a mentalidade, muito. Acho que é um bom início, mesmo que não queiram investir já, comecem por ler esse livro, vai-vos mudar a mente. Quem não gostar de ler, fazem como eu, audiobook, play no YouTube, até é gratuito. Verdade. E coloquem o telemóvel no bolso e façam limpeza lá em casa, que é assim que eu viro estes livros. Eu ouvi esse livro em 2020, quando eu estava em casa, fechada, com a minha filha em casa, por estar as escolas fechadas, e portanto foi aí que eu virei esse livro. Seguramente um dia, ali a fazer a limpeza, eu virei o audiobook. Ai, Seguramente. e mudou. Sim. Bateu. E adoro, e percebo que sou muito pequenina e que sei tão pouco.
e portanto é desafiador. Depois uma pessoa acaba por querer, e a seguir, o que é que vem a seguir? Portanto, este fica aqui a dica da Clara, O Pai Rico, Pai Pobre. É um livro extraordinário e que ajuda aqui a dar alguma forma de ver as coisas e de ver a vida de forma diferente. Portanto, bem-aja, Clara. Obrigada, Sara. Obrigada a vocês pela vossa Obrigada. atenção. Bem-aja.